vidas que se apagam a sorrir, vidas que se apagam, nada mais. É sonhar em vão, tentar aos outros iludir. Se o que passou não voltará jamais. Para que chorar o que passou? Olá, meu amigo. Olá, meus amigos. Olá, você que me acompanha aqui no A Vida Continua. Bem-vindo. Você, meu amigo, você, minha amiga. Obrigado pelo prestígio, pelos reacts. Isso nos enche de vontade de trabalhar, coragem. Isso nos dá um grande incentivo. E hoje estamos aqui nesse 30. E hoje, 1º de novembro, uma data mais do que oportuna para a gente falar da vida, né? A vida que não cessa, a vida que estua além túmulo, a vida que não para, a vida continua. Hoje, véspera de finados, eu achei que seria um bom momento para a gente falar sobre finados, né? Aí, ó, o tema de hoje. A vida continua e o tema de hoje é esse, homenagem àqueles que nos antecederam na grande viagem ou que partiram antes. A gente sabe, ontem foi dia de Halloween, uma moda americana que a gente importou e agora você vai ao shopping, tem bruxas, caveiras, tem vampiro, tem coisas assustadoras no comércio, todo mundo, as crianças nos condomínios enfeitando suas casas com bruxas, com aquelas morangas, com aqueles olhos, parece que é uma lanterna acesa dentro da moranga, então forma uma caveira. Eu diria que isso não contribui. O imaginário da criança fica confuso. Bom, fala-se de bruxa, elas não existem, pero as bruxas não existem, mas estão falando delas. Então a criança vai para casa e fala, poxa, aquelas velhinhas com aquele narigão, uma verruga, mexendo um caldeirão, sabe lá que poção que elas preparam. Tem criança que tem medo, então eu acho que isso não contribui. Nós podemos ter aí nós temos no Brasil também a Yara Mãe d'Água, a Saci Pererê, nossa cultura, ligada à imortalidade, espíritos das selvas, aí fica melhor, né? Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre culto aos desencarnados, aos mortos, aos finados, como quiser. Eu vejo que há uma vontade de parte da sociedade em retirar esse véu de mistério que há sobre a morte. Mas a melhor maneira de fazer isso é saber que a morte é apenas uma passagem do espírito encarnado para o seu estado de espírito livre, errante, desencarnado, que é o seu estado natural. Essa é a melhor maneira de afastar o sobrenatural que paira sobre os mortos. Mas, ainda assim, não conseguimos. Há povos aqui ao redor do globo que ainda têm práticas, rituais muito estranhos. Foi por isso que eu dei uma sapeada antes na internet e fui ver ao redor do mundo o tipo de ritual que ainda se faz para homenagear os mortos. Primeiro, que é uma ideia de que o morto, o cadáver, espera a volta do espírito. Caso dos egípcios, né? Os egípcios ergueram pirâmides enormes,
construções, verdadeiros monumentos, com câmaras secretas, onde o faraó, embalsamado, era depositado, mumificado, do lado dele o seu tesouro, uma câmara secreta, do lado do corpo também o livro dos mortos, que os egípcios criam na volta da alma ao corpo, e aquele livro era como um manual de instruções para que o espírito, então, se guiasse no além. Ó. Mas eu andei vendo aí alguns povos, ainda hoje, olha, na Indonésia, tem lá uma população enorme, tem uma cidade, uma capital que é rica, Jacarta, mas tem uma ilha lá, Milauese, onde é feito um ritual macabro, viu? Porque as comunidades lá têm o hábito de, a cada 3 anos, desenterrar, exumar os corpos de seus entes queridos, trocar as vestes deles, porque eles já enterraram meio que mumificado também. Aplicaram formol e outras substâncias para conservar o corpo. Então, de 3 em 3 anos, vão lá, retiram o corpo, põem as roupas novas neles, que eles mais gostavam de vestir, põem eles de pé, se fosse estátua. Nossa, está na internet, não sei se alguém vai querer ver isso, mas está lá. Com direito a selfie, ainda bate foto ao lado do ente querido. Aqueles corpos cadavéricos, assim, já parcialmente já carcomidos pelo tempo, as costelas de fora, a caveira. Eles ainda colocam um cigarrinho na boca do fulano, um chapéu que ele gostava de usar, vai ao lado e ainda tira foto. Meu Deus, não tem porquê. Mas é a cultura deles. Diz lá o chefe da comunidade que isso aí mantém o encarnado conectado com a alma daqueles que se foram. Ora, não é esse tipo de comunicação que os nossos entes queridos querem ter conosco. Aliás, mesmo aqui no mundo ocidental, há exageros. Os mexicanos, por exemplo, em geral, os povos ali da Centro-América, fazem verdadeiros altares para o morto. E nas datas festivas, principalmente Natal e no Dia dos Mortos, eles vão lá e põem um altar onde está o túmulo do falecido. Eu estava na América em dezembro de 2019 e vi, ali era uma região de latinos, eu vi que no cemitério lá que eu estava visitando, Montecitos, havia uns grupinhos de pessoas com árvore de Natal presente, champanhe ali, festejando o Natal ao lado dos entes queridos que estavam enterrados ali. O Montecitos é um cemitério bonito, particular, bem gramado, com os lápides no chão. Então, as pessoas sentavam na grama ali em torno daquela lápide e faziam ali uma festinha. Eu vi árvores de Natal, pinheirinhos enfeitados, com símbolos natalinos. Eu fiquei, assim, admirado. Mas depois eu me lembrei também que é costume dos mexicanos cultuar os seus entes queridos assim de maneira até exagerada, de levar o cadáver para casa, ficar com o cadáver em casa, guardar os ossinhos. Há até uma piada, não sei se é de bom gosto para contar aqui, que a criança está brincando com a vovó. Mamãe, posso brincar com a vovó? Papai, pode brincar com a vovó. Pode brincar, mas depois você guarda todos os ossos, hein? É uma piada, mas... E é verdade. E eu já vi que isso não é exagero. Bom, culturas à parte, o que nos interessa aqui é o olhar que os espíritas, nós, temos em torno do tema, né? E por isso nós vamos falar como o espiritismo vê esse culto aos que nos antecederam. Mas isso depois da vinheta, tá bom?
Então, meus amigos, vamos agora tratar do assunto à luz do Espiritismo. Eu trouxe uns slides para a gente trabalhar aqui. Nesses slides aqui eu pus uns trechos da mensagem aos que partiram, ante os que partiram, de Emmanuel, para a gente comentar um pouquinho, tá bom? Mas tem umas curiosidades que eu queria falar também, que é o mausoléu de Chico Xavier, lá em Uberaba. O Eurípides, o filho adotivo de Chico Xavier, se empenhou muito nesse trabalho, foi feito lá um mausoléu. Eu não tenho muitas fotos para mostrar aqui, porque as fotos estão proibidas, mas essa aqui eu posso mostrar. É lá no cemitério de São João Batista, em Uberaba. Veja que aqui está o muro do cemitério, onde ele termina. Você tem que descer todo o cemitério para chegar aqui. Veja que aqui tem uma árvore, umas pombinhas que fazem ninho aqui. Aqui tem uma espécie de uma passagem, tá vendo? É que o cemitério ele tem uma estradinha que vai em volta. Então, aqui você passa e continua. Aqui está o túmulo do Chico, e ao lado dele tem um cômodo, com vidraças de vidro bem resistente, né? A prova de bala, eu imagino, bem grosso. E dentro desse espaço está um busto de Chico Xavier e uma mesa com alguns dos livros que ele psicografou. Tem lá uns pensamentos bonitos, páginas de Meimei, de próprio Emmanuel, palavras do Chico. Eles fizeram uma coisa bonita ali. Dizem que já foi depredado, viu? Tentaram depredar, mas ali está o mausoléu do Chico, que embora seja assim, simplesinho, porque lá tem 3 andares, um mausoléu com 3 andares. É um dos mais visitados, principalmente quem vai visitar um ente querido lá, aproveita, vai ver o do Chico, sabe lá, né? E eu queria também falar um pouquinho aqui do cemitério aqui de Americana, cemitério dos americanos, aqui em Americana, região de Campinas, que é um cemitério que era reservado para sepultamentos de protestantes. O cemitério fica em Santa Bárbara do Oeste, cidade da qual se originou a Americana. As cidades são siamesas, vamos dizer assim, gêmeas, porque uma rua apenas divide as duas cidades. Naquela época, os americanos que migraram para Santa Bárbara, eles eram de religião protestante. Como do meio oeste americano, muito comum, protestantes. E eram também descendentes daqueles que lutaram na Guerra da Secessão, os confederados. Aquela guerra civil americana em que os Estados do Sul, escravocratas, entraram em guerra com os Estados do Norte, que eram a favor do fim da escravidão. Esses que vieram para Santa Bárbara sofreram um preconceito dos católicos e eles não podiam sepultar seus entes queridos mortos no cemitério católico. Então eles começaram a sepultar num cemitério particular deles, o cemitério dos americanos. Dizem que o cemitério cresceu, como cresce todo cemitério, mas a cidade cresceu também. E Americana se tornou uma cidade independente, emancipada, separou de Santa Bárbara, tem mais de 300 mil habitantes, Santa Bárbara tem uns 250, Americana ainda é maior e é um grande polo têxtil, como Santa Bárbara também é. Então, mas originou-se disso. E em Rio Negro, também, sul do Paraná, tem o menor cemitério do mundo, está no livro Guinness. Dizem que é um cemitério que uma família criou em torno de uma capelinha pequena, numa área de 19 metros, só para inumar aquela recém-nascidos. Corpos de recém-nascidos e crianças ainda em tenra idade.
Então, aquela ideia de que ali era a Capela dos Anjos, o Cemitério dos Anjos. Tal. Agora sim, eu parto aqui para o que nós gostaríamos de falar mais abertamente, né? Emmanuel, numa bela página, Aos que Partiram, que consta do livro Religião dos Espíritos, psicografia de Chico Xavier, ele coloca de uma maneira muito bonita, até poética, qual deve ser entes queridos que já nos antecederam. Eu vou ler alguns trechinhos com vocês. Ante os que partiram, precedendo-te na grande mudança, não permitas que o desespero te ensombre o coração. Eles não morreram, estão vivos. Compartilham-te as aflições quando te lastimas sem consolo. Inquietam-se com sua rendição aos desafios da angústia quando te afastas da confiança em Deus. Olha, não é verdade? Os nossos entes queridos, quando ouvem as nossas lamúrias, nossos prantos, se sentem incomodados. Essa não é a maneira melhor de lembrar dos nossos entes queridos. Eles sabem igualmente quanto dói a separação, porque eles também sentem. Pensa neles, então, com a saudade convertida em oração. Achei bonito isso. As tuas preces de amor representam acordes de esperança e devotamento, despertando-os para visões mais altas da vida. Então, se o ente querido está muito apegado ainda à matéria e ao corpo, e ao passado, e à sua casa, às suas coisas, seus bens, etc., com as nossas preces nesse nível, eles também se sentem liberados. Liberados do túmulo. Porque não há mais vínculo entre o espírito e o corpo. Desde que a vida biológica cessou, não há mais. Então, é uma tolice o espírito ficar ao lado do corpo. E olha, nas comunicações mediúnicas que a gente recebe lá no centro onde frequentamos, já ocorreram casos assim. Ah, eu estou aqui no cemitério, eu estou aqui, tem gente passeando em volta aqui do meu túmulo, eu não posso sair daqui, por quê? Ah, eu estou vigiando meu túmulo. Vigiando por quê? Podem roubar meus órgãos. Oh, mas não seria bom se os órgãos estivessem bons e pudessem servir a alguém ainda? Mas veja que eles já se decompuseram. Já não serve. Mas como? Não, eles estão perfeitos. Ah, a criatura precisa acordar. Ele está vivendo ainda a sensação e a visão dele cristalizada de que o corpo está ali intacto. Mas não está. Então, vamos ler um pouquinho mais. Eu não vou ler toda, mas apenas alguns trechos que eu separei aqui. Olha lá, está dizendo que os entes queridos também pensam e lutam, sentem e choram, atravessam a faixa do sepulcro como quem se desvencilha da noite, mas na madrugada do novo dia, inquietam-se pelos que ficaram. Daí a frase de Chico Xavier: a saudade é uma dor que fere os dois mundos. Quer dizer, a saudade incomoda tanto os que estão do lado de lá quanto os que estão do lado de cá. Então, quando chega essa data, pense nos seus entes queridos, que eles vão falar, opa, lembraram. Mas não precisa fazer que eles te acompanhem lá no cemitério. Marque um encontro com eles em outro lugar. Fala assim, olha, nós estamos pensando em você, somos tão gratos à tua amizade, sua simpatia, todo bem que nós convivemos. Sei que um dia estaremos de novo juntos. Estamos aqui fazendo o nosso melhor para que a gente possa reencontrar em boas condições contigo. Ouvem-lhes os gritos, então, continuando. Ouvem-lhes. Eles estão ouvindo os gritos e as súplicas na onda mental que rompe a barreira da grande sombra, que os alcança.
E tremem cada vez que os laços afetivos da retaguarda se rendem à inconformação ou se voltam para o suicídio. Quantas cartas do Chico que ele recebe de entes queridos, está lá o espírito dizendo: mãezinha, não fique aí cultuando as coisas que eu deixei, encerando lá o meu carro, se é o caso, ou arrumando o meu quarto, deixando intactas as coisas que eu usei. Não, mãe, não faça isso. Pare com essas lágrimas de inconformação, ideias até de suicídio. Os que ficam, às vezes, querem se juntar àquele que foi pela via do suicídio. É um erro. Então, eu separei também mais esses parágrafos aqui. Então, vencendo para sempre o terror da morte, não nos será lícito esquecer que Jesus, o nosso divino mestre e herói do túmulo vazio, nasceu em noite escura, viveu entre os infortúnios da terra e expirou na cruz, em tarde pardacenta, sobre um monte empedrado, o Gólgota, mas ressuscitou aos cânticos da manhã no fulgor de um jardim. Que bonito, né? Então, a gente tenta lidar com a morte sem essa pecha de coisa terrível, né? A gente procura até quebrar o gelo. Aliás, eu encontrei aqui o livro de Richard Simonetti, grande companheiro nosso, lá de Bauru, já desencarnou. Ele era muito sério. E sério, calado e feio. Fizeram ele rir aqui, ó. Falei: Richard, pelo menos na capa do seu livro, você tem que aparecer rindo. Você é muito carrancudo. E ele riu. Meio sem graça, mas riu. E ele tem vários livros. Não Pise na Bola, Quem Tem Medo dos Espíritos. Esse aqui, ó, Para Ler e Refletir. Eu gosto do texto dele, gosto da inteligência dele. Ele escreveu sobre cremação, e acho que vale a pena a gente ler um trechinho, porque ele aborda um tema que tem tudo a ver com finados. E olha o que diz Richard Simonetti nesse livro Para Ler e Refletir. Multiplicam-se nas cidades os fornos crematórios. Isso é bom? Ele respondeu: acho ótimo. Primeiro, porque há muito espaço tomado aí pelos cemitérios convencionais. Você podia fazer um grande estacionamento e o cemitério está lá tomando quarteirões da cidade. Lá, eles ocupam áreas nobres, não raro. E na China, com uma população de 1 bilhão e 300 milhões, hoje um pouco mais, né? Podemos pôr 1 bilhão e 400 milhões, morrem anualmente 12 milhões de chineses. É muita gente para ser enterrada. Por isso que o governo chinês obriga a cremação, com impedimento até mesmo de sepultar as cinzas. Que o sujeito faz a cremação, mas quer um pedaço de jardim para depositar as cinzas. Está ocupando espaço. Outra coisa, diz o Richard, a cremação é um exercício de profilaxia, higiene, né? Saúde pública. Em epidemias, é a melhor providência que se pode tomar para evitar proliferação do agente contaminador, causador do mal. Terceira razão para que se adote a cremação, segundo Richard Simonetti. A cremação acaba com o milenar culto aos cadáveres, que nós falamos aqui no início, que promove romarias aos cemitérios, como já comentamos. Culto aos cadáveres? Sim, continua aqui o Richard. As pessoas fazem do cemitério uma sala de visitas do além. Comparecem para visitar os seres amados sem reconhecer que ali estão apenas os despojos carnais. Oportuno destacar que, sensível às nossas lembranças, o familiar desencarnado é atraído ao cemitério porque nós fomos lá. Certamente um lugar de mau gosto para marcar encontro com seu finado. Melhor seria evocá-lo em nossa casa, exercitando saudade,
a sinalizar que o amamos, mas sem angústias ou questionamentos passíveis de perturbá-lo. Isso acontece com frequência, principalmente em relação aos recém-desencarnados, muito sensíveis às vibrações dos entes queridos. E se o espírito estiver ligado ao corpo por ocasião da cremação, o que acontecerá? Resposta: pensará que está no inferno. Ele aqui pede desculpa e diz que é brincadeira, desculpe, eu só quis ser um pouco mais leve aqui. O que ele diz é que o espírito está desligado e já superou aquelas impressões mais fortes do corpo. Quanto tempo se deve esperar? Ele falou, segundo Emmanuel, já falamos aqui, 3 dias, né? 72 horas. Aliás, 72 horas, tem gente aí que ficou fixado em 72 horas. Ficou esperando 72 horas e não aconteceu nada, né? Com a decomposição do cadáver, desfazem-se naturalmente os laços que prendem o espírito ao corpo. Nas empresas que operam a cremação, eles têm esse cuidado? Ou você fala, 72 horas, mas depois que baixou o caixão lá, eles já tocaram fogo? Ele falou que visitou o crematório de Vila Alpina, em São Paulo, quando ele estava escrevendo o livro Quem Tem Medo da Morte? Aliás, é um best-seller dele, né? O administrador informou, diz ele, que se espera pelo tempo determinado pela família do morto. Segundo ele, os espíritas, conforme a orientação do Emmanuel, solicitam 3 dias. Mas há quem peça mais. E o corpo, nesse ínterim, como ele fica? Fica no crematório, sem problema. O corpo fica naturalmente lá. Há uma taxa diária que se cobra, né? Como se fosse um hotel, mas é preços módicos. Brinca ele de novo. Não tem refeições, tá? Bom, nessa visita você teve alguma informação sobre a cremação? Sim, a temperatura do forno é altíssima. Tudo ali entra em combustão, até o cadáver. E quanto mais obeso o finado, maior o fogaréu. A gordura em altas temperaturas, a gordura do corpo, ela é inflamável. Oportuno, portanto, um regime alimentar para quem pretenda ser cremado, livrando-se de adiposidades comburentes, evitando o fogaréu maior com o corpo. Ele pede desculpa aqui. Falou, esse viés humorístico aqui não é desrespeito. Ele quer extirpar, remover essa atmosfera fúnebre em torno da morte. Porque, afinal, a morte é apenas o nosso retorno à pátria espiritual. Não há por que personificá-la na assustadora caveira a brandir sanguinária foice e cultivar temores e angústias diante dela. E termina. E quanto à cremação, não importa o que façam no nosso corpo, mas o que estamos fazendo da nossa alma, é isso que importa. Independente de qualquer providência, o corpo ao pó retornará, segundo a expressão bíblica. O importante é o empenho que invertemos ou investimos em relação à alma. Erguemo-nos acima da poeira das cogitações imediatistas e erguemo-nos para as gloriosas realizações do espírito imortal nos caminhos de Deus. Aí, página de Richard Simonetti. De fato, eu também fui contar numa palestra uma piada, não sei se caiu bem. Parte riu, parte não. É a história que está aí na literatura universal, é um conto das Arábias, do homem que entra na casa do seu sultão, apavorado, e diz, Senhor, eu a vi, viu quem? Mas quem? Ela está aqui. Diga, homem, ela está aqui no seu jardim, a morte. Oh. Sim, e ela veio me buscar, eu preciso de um cavalo, me arranja o mais veloz que eu preciso fugir daqui. O senhor lá disse para o homem, tá bem, pegue aí o cavalo mais rápido e vá logo, que Allah te acompanhe, mas para onde vai? Pelo menos me fale. Bagdá, eu vou para Bagdá. Então vá. E o homem saiu galopando
toda pressa. E o sultão confiou a barba e falou, mas a morte aqui na minha mansão, no meu palácio, no meu jardim, eu preciso tomar providência, porque senão ela pode acabar afastando, espantando meus funcionários, né? Meus homens, meus servos. Desceu, deu uma olhada no jardim, caminhou, viu um chafariz ali, caminhou mais um pouco, e lá estava ela, atrás de uns arbustos, com seu manto, com sua foice, um capuz. Você aqui, a morte fez. Mas você aqui, mas que coisa, você acabou aí apavorando meu homem, meu servidor, meu servo, um dos meus melhores servos, e ele saiu daqui desesperado, partiu daqui. Ah, mas a morte retrucou. Ele quem me assustou. Como assim? Ele assustou você? É. Meu encontro com ele não é aqui, é em Bagdá. Me permitam rir. Eu também gosto, de vez em quando, contar umas piadas. Mas vamos, meus amigos, caminhar para o nosso final. Mas vamos dar uma mensagem séria, para não parecer que eu só brinquei aqui. Amigos, um belo dia de finados, se é que podemos dizer assim, e que o encontro com os nossos entes queridos seja, antes de tudo, não ali ao pé da tumba, onde estão os despojos dele, mas aqui, no coração, aqui, na nossa memória, tá bom? E que nós podemos render a eles uma homenagem muito bela, fazendo tudo quanto gostariam aqui na Terra. Que seja do bem em memória deles. Tá bom? Então, vamos agora encerrando a nossa live. Vamos encerrar a live. Aliás, vamos lá. Vidas que se apagam a sorrir, luzes que se apagam, nada mais. É sonhar em vão, tentar aos outros iludir. Se o que passou não voltará jamais. Para que chorar o que passou? Lamentar perdidas ilusões. Se o ideal que sempre nos acalentou renascerá em outros corações. Tchau!